Olá, está começando o GC Online. Eu sou a Lívia, estamos aqui com o Matheus, o Alisson, e eu tenho certeza que Deus vai falar com você hoje, com a gente, né? Amém. Então vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor, pelas nossas vidas. Muito obrigada pela sua morte e sacrifício. Muito obrigada porque, Senhor, o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Pai, conduza esse momento que nós vamos estar aqui compartilhando a sua palavra, louvando o seu nome e entoando, Senhor, a alegria, a gratidão que existe em nossos corações. Amém. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, e mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. E mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, e mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor, ele é pra mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim, ele permanecerá. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te
entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos braços do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor. Amém, glória a Deus, que lindo, que bom que é louvar e engrandecer o nosso Deus, amém? Gente, e o tema do nosso GC hoje é: quem é o seu mestre? Quem é seu mestre? Quem é seu mestre? Quem é seu mestre? Gente, vamos abrir lá em Romanos 6:15 ao 18, vamos ler juntos e vamos definir aí quem é, na verdade, o mestre das nossas vidas. Que diremos, pois? Havemos de pecar por não estarmos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis que vós sois servos daquele a quem vos ofereçais para obedecer, ou do pecado para a morte, ou da desobediência para a justiça? Graça, porém, a Deus, que tendo-vos sido escravos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina que fostes entregues. Fostes libertos do pecado e vos tornastes escravos da justiça. Gente, esse texto, ele fala aqui, exatamente Paulo está querendo nos trazer a entendimento e a consciência aos cristãos, perguntando, olha, dizendo, deixando claro que aquele em que nós obedecemos é, na verdade, o nosso verdadeiro mestre. Então, se você obedece o mandamento e aquilo que Cristo nos diz na palavra, né, pelas Escrituras, nós deixamos aquilo sim, nós nos tornamos servos e escravos da justiça. Porém, se porventura nós cristãos olhamos para a verdade, mas nos opomos a ela através da desobediência, então a gente está deixando outro mestre nos guiar. Isso é um problema gravíssimo, porque nós não precisamos mais viver sobre o domínio do pecado, porque nós já fomos libertos da escravidão do pecado. Isso não é lindo? É muito maravilhoso, mas nós precisamos ter essa atenção e esse cuidado para a gente não nos colocar de volta ao jugo do pecado. Porque ele, como está falando aqui, o mestre, ele lidera, ele guia. E se a gente deixar uma coisa tão poderosa, mas tão perigosa, que é o pecado, nos dominar, nós não conseguimos mais fluir como verdadeiros cristãos. E isso não é o que a palavra tem pra gente, isso não é aquilo que Jesus fez pra gente viver. Nós não precisamos mais estar sobre esse jugo. Nós temos Cristo que nos libertou. E pela obediência da palavra nós podemos viver livres para não pecar mais. Não é não, Matheus? Exatamente, exatamente, pastora. É interessante que o texto que a gente leu, né, a partir do versículo 15, começa falando sobre estar debaixo da lei ou debaixo da graça. Sim. E o marco que divide isso é exatamente a pessoa de Cristo, que é a personificação, né, do nosso mestre principal, do nosso protótipo de justiça, de retidão, de santidade. E é muito interessante porque quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente entende que no Antigo Testamento tudo apontava para Jesus. Né? Eram figuras, eram tipos, coisas que apontavam para Jesus. E a gente entende também que Cristo ele não anula a lei, mas ele é o cumprimento da lei. Né? O próprio Cristo que é o mestre e que é a palavra que se fez carne e que também, por meio do sacrifício na cruz, é quem nos capacita para nós cumprirmos com o mandamento. Eu vou deixar umas perguntinhas para a gente pensar aqui. Tem até na nossa agenda aqui na discussão. Olha só, você tem colhido os frutos que te conduzem à santidade em seu relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo? Outra pergunta, como está
né, o seu relacionamento com o Senhor, ele está enfraquecido por causa da presença do pecado? Porque o que o Mateus conversou aqui com a gente, por causa de Cristo, nós somos livres, libertos do pecado, por causa daquilo que Jesus fez. Hoje nós temos a habitação linda e maravilhosa do Espírito Santo, porque Jesus falou que não nos deixaria sozinhos, mas nós teríamos o Espírito Santo que nos ensinaria todas as coisas. Então, por causa do Espírito Santo, a atuação dele dentro de nós faz com que a gente consiga viver em santidade. Então, é um texto que Paulo fala assim, olha, vai viver no pecado? Tem até um texto que fala, e daí? Então porque agora não está sob debaixo da lei, agora não vai viver mais, agora está tudo de boa, está tudo tranquilo, vai viver do jeito que quiser? De jeito nenhum. Né? Esse texto, ele está aqui já deixando claro e defendendo aquelas pessoas que falam assim, beleza, então nós não estamos mais debaixo da lei, então posso viver minha vida do jeito que eu quiser, eu vou pecar, né? É os pecadores libertinos que pecam consciente e de forma reincidente o tempo todo, como se salvo uma vez, salvo para sempre, e não tem aquela responsabilidade com a palavra de Deus, porque, na verdade, de repente, elas nem regeneradas foram ainda, né? Não é? Não é, Alisson? Fala aí pra gente. E é algo que é engraçado, né? Porque hoje é muito falado no mundo em relação à liberdade, né? Sim. As pessoas se sentem livres, as pessoas acham que o fato delas fazerem alguma coisa por conta da liberdade que elas têm. E a verdade, igual o Paulo está dizendo aqui, né? Que a verdadeira liberdade é quando nós recebemos a Cristo. Porque foi Ele que nos libertou. Igual a Bíblia vai dizer que quem o Filho os libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, hoje a gente vive uma liberdade que é a verdadeira liberdade. Porque a gente não é mais escravo do pecado, mas é igual... Aqui na minha versão, o título dessa parte está falando súditos da justiça pela graça. Então, hoje nós nos rendemos à graça de Jesus pela justiça dele. Então, nós temos acesso a essa verdadeira liberdade, né? Amém, glória a Deus. Olha lá, Paulo pergunta então, se havemos de pecar por estarmos debaixo da graça? A sua resposta é que somos servos de quem obedecemos. A graça de Deus nos transforma em servos da justiça e, por causa disso, o pecado já não deve reinar em nós. Como o apóstolo diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E a gente tem que ter essa atenção, porque, uma vez livres, a gente, de repente, pode se tornar escravo de novo. Por quê? Porque a gente tem até uma parte que fala assim, né? Que nós fomos transportados do império das trevas e fomos já para o reino do Filho do seu amor, que é Cristo. Mas a pessoa, como nova criatura, pode continuar replicando os padrões da velha criatura. E ela vai se tornar escravo do pecado, porque o pecado mata. Porque, na verdade, a gente é escravo de um ou de outro. Ou é de servos de Cristo, escravos da justiça, ou do pecado. Né? Tem aquele texto de Mateus 6:24 que fala que é impossível não servir a dois senhores, é impossível servir a dois senhores, ou de amar a um ou odiar a outro. Não tem jeito. Então, nós precisamos entender, não, eu prefiro sim, eu sou nascida de novo, eu reconheci Jesus como meu único e suficiente Salvador. E eu quero viver essa liberdade que Cristo conquistou. E eu só vou conseguir fazer isso porque a palavra de Deus nos habilita, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo e nos faz viver essa liberdade. Mas cabe a nós entrar nesse lugar de obediência. Porque a graça de Deus entrou em nós pelo intermédio daquilo que Cristo fez, o Espírito Santo habitando, mas eu tenho uma responsabilidade de responder a esse favor imerecido do Senhor. Né, Mateus? Exatamente. Como você falou, essa questão do pecado se coloca bem nesse lugar de escravidão, porque isso toca a natureza humana. Quando a gente fala sobre pecado, às vezes a gente acaba confundindo algumas práticas pecaminosas, quando, na verdade, as práticas elas são fruto da natureza humana, que é pecaminosa, que já é uma consequência lá de Adão e Eva, lá de Gênesis. E aí o homem cai no pecado e, a partir disso, ele começa a viver uma vida que é totalmente tendenciosa. A tendência da natureza humana é exatamente a injustiça. Eu até sempre conto para o pessoal que, certa vez, eu tive uma experiência de conversar com um motorista de Uber,
e ele disse que isso era um absurdo, que isso não era verdade, que ele não tinha nascido pecador, e enfim, foi uma conversa que a gente desenrolou, acabou chegando nesse assunto, e aí eu chamei ele para uma reflexão. Eu chamei ele para a gente refletir sobre a vida de uma criança recém-nascida, que muitas vezes chora de mentira, não é? Às vezes faz uma birra, está crescendo, e a gente não precisa aprender a fazer o que é errado. Não precisa. Está na nossa natureza o erro, o pecado de fato nos escraviza, mas a gente também enxerga por meio disso a grandeza da graça de Deus, a maravilha do amor do Senhor que nos alcançou exatamente, né, por esse favor não merecido para nos redimir desse lugar de escravidão e nos dar agora uma nova vida, nos possibilitar uma verdadeira liberdade. Porque, na verdade, aquilo que o mundo fala, como você falou, Alisson, que o mundo fala muito sobre liberdade, é uma liberdade equivocada, porque é uma liberdade que me condiciona a algumas práticas para eu poder ser feliz, quando, na verdade, a mensagem do cristianismo, a fé cristã, não é sobre uma proibição do que você não pode fazer. É, na verdade, o que eu não preciso fazer para ser feliz, porque eu tenho a graça de Deus que me completa. Ai, glória a Deus, gente. Deus é bom demais. Amém? É isso aí. Meu Deus, olha lá. O contexto, Paulo fala a respeito da santificação. Então, o sentido desse texto está falando da santificação. O regenerado, gente, o verdadeiro crente, a marca dele é a obediência. Se uma pessoa que se diz nascida de novo não se preocupa em estar ali meditando na lei de Deus e vigilante na obediência, é complicado. Então, a santificação é marca de um crente. Então, a Bíblia fala, né, sem santificação ninguém verá o Senhor. E a gente tem que ter esse cuidado, porque senão a gente está deixando outra lei, outro mestre, né, nos governar. E aí, o que o pecado faz? Só coisa ruim, né? Ele só leva a gente para um lugar que não funciona, porque ali não há vida. Então, se nós queremos viver uma vida de verdade, genuína em Cristo, nós precisamos compreender a verdadeira natureza que Cristo conquistou para nós na cruz, que é a minha nova criatura. E para eu viver como nova criatura, eu preciso me posicionar perante a palavra de Deus. Preciso ter essa atenção, porque senão, se eu me distraio, se eu não sou... Por isso que a Bíblia fala, orar e vigiar. Tem que orar e vigiar. E outra parte de Gálatas 5, que vai começar falando para a gente andar andar no Espírito, não cumprir as concupiscências da carne. Lá em João 8,34, o que fala lá? Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Se eu estou andando no Espírito, eu tenho a habitação do Espírito Santo em mim, nas minhas orações, minhas disciplinas espirituais, eu estou ali buscando a presença de Deus, consequentemente eu vou estar fortalecido no Senhor para identificar as tentações, né? E aquilo que minha carne grita, para que na hora oportuna eu vou como Jesus lá no deserto, vai dizer não para o pecado, vai dizer não para o diabo. Ele vai conseguir se fortalecer no Senhor para viver a nova realidade que Cristo conquistou, que é a nossa verdadeira alegria em Cristo. Porque antes, a gente, para achar que ia viver felicidade, você falou uma coisa muito importante, a gente achava que precisava fazer coisas, qualquer coisa, né? E qualquer coisa, principalmente na natureza do homem, é pecado, né? Porque o homem encontra prazer no pecado. Mas quando nós entendemos a nossa nova realidade, nós passamos e precisamos passar pelo processo de metanoia, que é uma transformação de mente, porque isso vai fazer com que até a minha forma de desejar alegria e felicidade seja transformada. Então, o que eu preciso para não ser escravo do pecado? Preciso de mergulhar na palavra do Senhor, preciso de mergulhar não só ouvindo, mas praticando para viver essa verdade. Para eu viver essa verdadeira liberdade, porque senão eu vou continuar achando que meus padrões antigos me trazem prazer. E eles vão continuar me guiando, porque eu vou ficar pensando que aquilo está certo. Mas Deus é bom demais, não é não, Alisson? Sim, é algo Tô vendo você com a Bíblia na mão aí. Não, tô olhando porque aqui no versículo 15 ele já começa quebrando uma grande desculpa que muitas vezes a gente dá, né? Que já que nós temos a graça, o que tem então para pecar? Se Jesus já me libertou, eu já sou salvo. E muitas vezes a gente meio que camufla o nosso pecado pela graça. Então, é uma desculpa que a gente usa. E, na verdade, a graça deve ser algo que nos impulsiona
a entender o que Cristo fez por nós e andar à altura disso. Exatamente. Então, se nós entendemos o quão grande foi o sacrifício de Jesus por nós, nós devemos ter um constrangimento muito grande de amor e buscar ao máximo andar à altura disso, né? Porque a graça realmente tem que nos impulsionar a ser melhor, não a camuflar o nosso pecado. Exatamente. Eu tenho uma máxima que eu sempre acabo discutindo muito sobre isso. Porque realmente a gente tem essa tendência a pegar a graça para camuflar o nosso pecado e a gente pensa até intrinsecamente, eu não preciso fazer nada para ser salvo. Isso é uma realidade. A Bíblia fala que é inteiramente a graça, é o favor não merecido. Não existe um mérito meu a respeito da salvação. Só que, ao mesmo tempo que isso é uma verdade, uma outra verdade é que a fé genuína é produtiva. Então, é necessário que haja um fruto de arrependimento. É necessário que haja um fruto de mudança, de transformação. Então, isso é sinal de conversão. Exatamente. Se eu sou crente, exatamente. Eu não quero pecar, não quero desagradar o meu amado, Por né? isso que eu não posso cair nessa poça de lama da graça barata. De baratear a graça de Deus e achar que porque eu fui salvo pela graça, não existem obras na minha vida. Pelo contrário, é necessário que haja uma resposta da nossa parte em santificação, porque, como você falou, sem santificação ninguém verá o Senhor, justamente porque a santificação é uma resposta dessa verdadeira conversão. É verdade. Então, essas pessoas aí, é por isso que Paulo está falando aqui, esse povo aí que está querendo transformar a graça em libertinagem, não existe isso. Não é um passe para você viver do jeito que você quiser e você vai para o céu de qualquer jeito. Não é dessa forma, né? Então, nós temos que entender que Cristo já fez tudo, mas a nossa parte é responder a esse amor. Porque quando você entende esse amor grandioso do Senhor, imerecido, tudo aquilo que Ele fez na cruz por nós, a gente consegue, gente, o nosso amor cresce. A gente quer machucar alguém que a gente ama? Imagina! Você que tem sua família aí, seus cônjuges, seus filhos. Não, eu sei que ele não gosta disso, eu vou lá fazer isso pra ele. Mas aí você fala que ama. Não é incoerente? A fé, gente, é muito coerente. A gente tem que ser coerente conforme aquilo que a gente crê, né? Então, às vezes, quando entra na questão de Deus, a gente, deixa, Deus entende isso aqui. Calma, respira aí, vamos conversar direito esse negócio. Porque quem ama muito quer agradar aquele objeto do amor. Então, nós temos que ter esse cuidado, porque, de repente, a pessoa só é da boca para fora, diz que ama a Deus, que segue Deus, que ela tem ela como mestre e tudo mais, mas, na vida prática, é um ateísmo na prática, né? Vive do jeito que quer. Isso é sério. Exatamente. Isso é muito perigoso. Muito perigoso, porque nos conduz, nos leva a justamente a viver esse ateísmo cristão. Uma vida de hipocrisia, de alguém que professa uma fé, mas não vive de acordo com ela. E esse é um problema muito grande, porque é interessante que quando a Bíblia fala sobre a justiça, sobre estar debaixo da graça, ela fala também de escravidão, só que é uma escravidão diferente. É aquela história do escravo da orelha furada. Sim. Eu agora sou escravo com prazer, com muito orgulho. Tem até aquela música, eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Pronto, agora eu sou escravo de Cristo e eu tenho isso como algo que eu posso me orgulhar, obedecer a Cristo, frutificar, fazer o caráter de Cristo conhecido através do meu próprio caráter, da minha vida prática. Amém. Então, concluindo, por meio do reinado da graça de Deus, Deus concede aos homens não aquilo que eles merecem, que é a morte, mas o favor imerecido de Deus, que é a vida eterna. A vida eterna nos pertence somente por causa da nossa união com Cristo. E para nós aplicarmos, então, há dois destinos ao homem. Um que conduz à morte espiritual por ser escravo do pecado e outro que concede a vida eterna àqueles que morreram com Cristo e com Cristo ressuscitaram para uma nova vida. Hoje nós somos livres para não pecar mais. Antes, nós éramos escravos do pecado, não tinha essa opção, a gente não sabia, por mais que a gente quisesse acertar, a gente não conseguia. Já viu aquela pessoa, não, estou tentando mudar, nunca consigo. Eu estou tentando, mas você já aceitou Jesus na sua vida? Por isso que quando a gente vai falar de Jesus para alguém, nós precisamos apresentar Cristo, porque é Ele que nos liberta do pecado. Por isso que a gente não pode ficar falando, você tem que parar de beber. Não, ele tem que aceitar Jesus, porque quando ele aceitar Jesus, nós recebemos a habitação do Espírito Santo. Sim. E quando existe aqui o Espírito Santo dentro de nós, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo.
Essa é uma oração que eu faço sempre. Jesus, me convence do pecado, da justiça e do juízo. Porque caso eu não esteja prestando atenção em alguma ação minha, algum pensamento meu, alguma coisa que eu esteja falando, o Senhor me ajuda, me sinaliza, porque a palavra fala que Ele nos ensinaria. Então, nós precisamos de ter esse momento com o Senhor e pensar, eu sou livre para não pecar. Eu posso não pecar por causa de Cristo, que habita dentro de mim, por intermédio do Espírito Santo. Isso é libertador, porque eu não preciso mais viver aquele desespero, porque o crente, ele não peca em paz. Não é, gente? Exatamente. Eu, por exemplo, quando acontece, eu falo, meu Deus, eu faço um drama, um escarcéu e falo assim, Senhor, me leva logo, por favor, eu não aguento mais essa terra, eu quero acabar com tudo isso. Por quê? Porque eu quero desesperadamente consertar, porque eu não aguento fechar meu olho, ler a minha Bíblia, olhar a palavra e ver o olhar do meu Senhor ali naquela morte e sacrifício que Ele fez por mim e ficar em paz. Nós precisamos de arrependimento e buscar a santificação, porque isso é marca do crente. Amém? Então, amém. Siga o seu mestre, sigamos todos o nosso Amém, mestre, Jesus amém. Cristo, que nos dá essa liberdade de verdade e que nos faz escravos da justiça, para viver aquilo que Ele planejou para nós, a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Amém? Amém. Vamos orar. Deus, muito obrigada por essa palavra, muito obrigada por essa mensagem, muito obrigada, Senhor, porque sim, nós somos livres do pecado, do jugo do pecado, nós temos a liberdade que o Senhor nos deu ali na cruz do Calvário. E nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é aquele que nos ensina todas as coisas. Então, Pai, nos convence nesse dia, nos convence de viver aquilo que o Senhor tem para nós. Nos convence do pecado, da justiça e do juízo, para vivermos a liberdade que Cristo nos conquistou, em nome de Jesus. Amém. Tudo que há em mim tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo